E pessoal, antes da gente ir pra tinta, eu decidi colocar uma mecha aqui, ó, caindo sobre o olho do personagem. Achei que ele ficaria com um resultado um pouco melhor. Tá, então aqui fazendo com lápis, tá? Bom, é só isso mesmo. Eu acho que ficou mais interessante. Agora eu vou fazer aqui uma limpeza geral no desenho, tá? A gente vai passar em todo o desenho a borracha, tá? De forma leve e suave, tá? Você pode estar passando a borracha, tá? Sempre tirando o excesso da sujeira. E em seguida você vai passar a caneta, tá? A gente vai contornar o detalhe que a gente quer manter no desenho, tá? Então muito cuidado para não estar fazendo o traço errado. Por isso que é importante a gente fazer a limpeza do contorno do grafite. Então a gente continua fazendo o contorno. Os detalhes das partes externas, os contornos externos, a gente costuma fazer ele um pouco mais grosso, a fim de dar mais volume ao desenho. Tá? As partes internas a gente usa um contorno um pouco mais fino. Você precisa manter a mão firme para fazer cada detalhe, porque você tem que tomar o máximo de cuidado para não estar errando, tá? Que não tem mais como apagar. Se você tiver o acesso a uma plataforma digital, como um programa como Photoshop ou PageToolsai, por exemplo, ou qualquer outro programa de edição de imagem, você pode estar fazendo ajuste. Mas manualmente é bem complicado você fazer a correção. Esses detalhes das mechas aqui, ó, a gente costuma fazer um pouquinho mais fino, você pode estar percebendo aí. Então pronto, aqui ó, já os detalhes do cabelo, né, dos olhos e do rosto já estão todos definidos. Tá? Eu costumo fazer uma sombra abaixo do queixo em praticamente todos os personagens que eu faço. Isso já é quase uma mania. Não é obrigatório, tá pessoal? Eu apenas gosto de fazer, eu gosto do resultado. Acaba dando mais profundidade ao detalhe do pescoço. E aqui ó, vamos continuar agora fazendo a limpeza da parte do corpo. Tá? Porque tem bastante grafite, o grafite foi colocado até de forma um pouco mais forte do que o convencional. Isso para facilitar, né, a visão que você vai ter do desenho, tá? Se eu fizer um traço muito leve, eu consigo ver, mas a visão da câmera não é a mesma que eu tenho. Então acaba atrapalhando um pouco você que está assistindo. Mas aqui ó, vamos tirando o excesso. Tá? Cuidado para não apagar muito também, porque você tem que ver, tá, os detalhes do desenho. Eles não podem ficar invisíveis, você tem que ficar atento a isso. Tá aqui ó, já definido o contorno, as divisões internas dessa parte aqui do colete que ele utiliza, marcando o peitoral. Enfim pessoal, aqui ó, não tem nem muito assim o que explicar nessa videoaula, porque ela é basicamente demonstrativa e autoexplicativa, né? O que a gente vai fazer aqui é simplesmente contornar os traços principais que a gente fez, tendo cuidado para manter a mão sempre firme, ajustando, né, a espessura do esboço, o contraste para dar aquele volume no contorno, para não deixar todos com traço apenas. Tá? É ótimo para anime, mas para o estilo mangá, o desenho feito à mão mesmo, né, para impresso, mangá, essas coisas, a gente costuma dar uma variação no traço, isso deixa o desenho um pouco mais charmoso. E aqui a gente vai continuar contornando e sempre que tiver necessidade de estar falando alguma coisa eu volto a falar, tudo bem?
Você pode perceber ó, que aqui na mão a gente não mudou nada nesse braço. Aqui também a gente não mudará nada, tá? Simplesmente contornando mesmo, tá, pessoal? Embora a arte final seja para deixar o traço ainda melhor, tá? Então, cuidado para não manter um traço, né, com uma única espessura. Você pode variar as canetas, né? Pode variar. Se você tiver acesso, por exemplo, você pode estar usando caneta 03, 01, 05 para estar conseguindo traços de diferentes espessuras. Ou se você tiver o controle a mais na mão, você consegue fazer várias espessuras com a mesma caneta, tá? Apenas controlando a força que você coloca na mão. Isso requer um pouco mais de prática, então se você já tiver uma certa experiência, vai conseguir com certa facilidade. Caso não, talvez você precise treinar um pouco mais. Aqui você já pode ver a parte superior concluída, tá? Eu vou trocar de caneta para vocês poderem perceber um pouco mais a diferença. E antes a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez anterior, tá? A gente vai suavizar os detalhes do traço. Sempre limpando a borracha, tá, pessoal? Não deixe a borracha suja. Tá? Ela absorve a grafite do papel, então tire o excesso da borracha também. Aqui rapidamente fazendo um ajuste no pé. E agora a gente vai estar fazendo aqui novamente a arte final. A caneta está falhando um pouco, mas tudo bem, tá? Eu vou reforçar um pouco mais aqui. Passar umas 2 vezes o mesmo contorno para ficar o tom que eu quero. E veja ó, que você tem que sempre desenhar com naturalidade. Às vezes você fica com um pouco de medo de errar e você acaba fazendo um traço um pouco mais lento e acaba ficando muito rígido o traço, então ele não passa naturalidade para o desenho. E é ótimo aqui para fazer esses detalhes da calça. E o desenho finalizado ele sempre fica com outra cara, né? O resultado é muito bom. Aqui eu troquei a caneta, tá? Eu estou usando agora uma de outra marca. Troquei novamente, que eu já tinha usado 2 espessuras diferentes. Tá? Mas aqui é uma marca diferente, mas aqui você pode ver que o resultado é o mesmo. Então, independente da marca que você esteja usando, tá? O importante é você ter o controle da caneta. Você pode estar usando até mesmo uma caneta esferográfica, né? É um pouco mais difícil de trabalhar, um pouco mais complicado, mas você consegue também um resultado interessante. E aqui a gente continua reforçando o contorno. Veja que eu também estou usando uma folha para proteger o papel do desenho, tá? Do contato com a mão, porque a mão pode suar, pode estar afetando, tá? O papel e pode também estar passando sujeira ou borrando a própria tinta. Tá? E aqui a gente vai fazendo as marcações das divisões da faixa amarrada, tá? Pode colocar algumas rachuras. As rachuras são esses tracinhos que acabam dando um sombreado ao desenho. Tá? A gente concluiu o desenho do pé.
Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, ó, marcando as divisões das dobras, né, onde a faixa está amarrada no tornozelo do personagem. Daí a gente pode acrescentar algumas variações nesses traços aqui, ó, algumas marcações internas. Isso acaba enriquecendo o seu desenho, tá? Fazendo uma marcação de sombra mesmo. Esses tracinhos são cinza do desenho arte finalizado, as rachuras, tá, pessoal? Para quem não tem ainda o conhecimento com a rachura, são esses tracinhos mesmo. Então, pessoal, aqui ó, a gente concluiu o desenho. Tá aqui o resultado final, tá? Reforçando aqui a assinatura. E você espere um pouquinho, tá? Alguns minutos ou um pouco menos também, tá? O importante é que você não faça na hora que terminar, tá? Espere um pouquinho, um instante. Você pode definir, não precisa ser muito. Aí você pega uma borracha e vai limpar todo o desenho para tirar todo o excesso de grafite que ficou. Então todo aquele rascunho que a gente fez a lápis, a gente vai estar removendo agora para manter apenas o contorno final do desenho. Espero que essa aula tenha lhe sido útil, tá? Aproveite o desenho, aguarde o seu desenho para avaliação. Um forte abraço e até a próxima, pessoal.